E aí, irmãos, do versículo 3 ao versículo 5, vamos ler? Olha só. Vamos lá, toda a igreja lendo comigo, versículo 3 ao versículo 5. No dia em que e alentaste e cantarão aleluias, amém, irmãos? E aí, queridos e amados irmãos, aqui a gente vê algo maravilhoso. Volto para o versículo 3. A gente vê, irmãos, que o salmista está dizendo, irmãos, que no dia em que ele clamou, o que foi que aconteceu? Deus acudiu, irmãos. Nós, irmãos, temos uma visão diferenciada do mundo, porque nós sabemos que temos um Deus que cuida de nós. E a gente sabe, irmãos, que a oração ela é poderosa. E é por isso que a gente ora. É por isso que a gente clama a Deus. É por isso que a gente se ajoelha. É por isso que a gente se une em oração, irmãos. Porque a gente sabe, irmãos, por toda a sua palavra, que a oração é poderosa. E aí, irmãos, eu vou para um texto que não fui eu que ensinei. Não foi o pastor Carlinho que ensinou, mas foi o próprio Jesus Cristo. E quando Jesus fala, a gente tem que murchar as orelhas e escutar. Amém ou não amém? É Jesus, não é um discípulo, é Jesus. Mateus 7, do versículo 7 ao versículo 8, o Senhor Jesus é quem fala. Por que a gente deve orar, como o salmista diz, que clamou e foi ouvido. Em Mateus capítulo 7, ele diz o seguinte, o Senhor Jesus: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate vai se abrir. Quem foi que ensinou isso aí, irmãos? Jesus. Jesus, ele está dizendo, irmãos, que se, queridos e amados irmãos, nós fizermos a nossa oração a Deus e pedirmos, ele está dizendo, irmãos, que Deus vai ouvir e responde. Agora vejam bem, irmãos, ele continua, Jesus, e compara, olha o que Jesus faz, ele vai comparar Deus como o Pai que nós conhecemos nessa terra. E ele continua, versículo 9. Para que nós possamos ter uma compreensão melhor, ele vai dizer: ou qual dentre vós é o homem, que se porventura o filho lhe pedir pão, você vai dar pedra? Ou se lhe pedir um peixe, você vai dar uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Quem foi que ensinou isso aqui, irmãos? Jesus. Jesus está dizendo, irmãos, que se nós que somos pais nessa terra somos maus, a gente só dá o que é bom para os nossos filhos, quanto mais Deus não vai dar coisas boas para aqueles que pedirem. Ele, irmãos, aqui, irmãos, ele está dizendo que Deus é bom, irmãos, para ouvir a oração dos seus filhos. É por isso, irmãos, que não precisa de igrejas que a gente vê ensinando, coloque Deus contra a parede. Colocar Deus contra a parede? Não precisa não, irmãos, ele é bom, ele tem prazer em ouvir a nossa oração. A gente vê igrejas, irmãos, ensinando as pessoas exigirem de Deus, botar Deus contra a parede. Não precisa, irmãos. Foi ontem ou foi antes de ontem, eu estava lá, parece uma coisa assim, parece que Deus gosta de me mostrar mesmo, sabe? Às vezes eu não vejo televisão aberta, mas às vezes quando eu vou entrar na programação do YouTube, alguma coisa, aí
Tá no canal lá, geralmente é o 13. Aí tem umas igrejas, né? Aí eu vou botar e eu fico ouvindo. Aí parece que fica só esperando eu prestar atenção, sabe? Aí eu vendo um testemunho de uma pessoa lá, a pessoa dizendo o seguinte, ela disse, o testemunho dela foi o seguinte, ela disse, aqui é diferente, porque não adianta eu ir para uma igreja, dar o dízimo, dar a oferta e não ver acontecer. Aqui eu dou o dízimo, dou a oferta, mas eu vejo acontecer. Está comprando, é pagando para ver acontecer? Não é esse Deus que eu conheço, irmãos. Quer dizer que eu tenho que dar o dízimo e a oferta para me ver acontecer o que eu quero? Não é assim, irmãos. Não é assim. A gente dá o dízimo e a oferta porque a gente tem consciência que a obra de Deus somos nós que mantemos. Não é porque Deus vai fazer isso ou aquilo que eu quero. Logicamente que a gente, sendo fiel a Deus, tem que ser fiel a Deus em tudo, inclusive nosso dízimo e a nossa oferta. Agora, irmãos, as pessoas têm essa visão, irmãos, de que podem obrigar Deus a fazer A, B ou C. Não, irmão. Ele faz as coisas por nós porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é grandiosa, porque Ele quer, da maneira que Ele quer, e dentro da vontade dEle, é o que eu vou falar aqui agora, irmãos. Se nós, pai terreno, nós sabemos dar boas coisas para nossos filhos, Deus também Ele quer dar boas coisas para nós. Mas as boas coisas para nós, irmãos, nem sempre é aquilo que nós queremos. É como se eu tiver um filho pequeno, se ele me pedir uma faca, eu não vou dar, porque não é bom para ele. Deus da mesma maneira. Deus da mesma maneira. Ele dá coisas boas para nós, mas conforme a sua sapiência, tudo que Ele sabe, conhece, e que nós precisamos. Amém, irmãos?